Oi galera, tudo bem? Começando mais uma live de quarta-feira. Mais uma quarta, mais uma live. Hoje eu nem brinquei nos stories, que normalmente de quarta-feira eu faço lá nos stories uma enquete, que nas quartas nós, e eu sempre coloco usamos rosa, assistimos aulas quarta-feira às 8. Hoje nem deu tempo de fazer isso, e hoje eu tô de preto, não tô de rosa. Incrível como eu quase não tenho roupa rosa, mas enfim. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou colocar o tema da live, mas antes eu já vou começar bebendo água, porque eu percebi que estou com a garganta seca, mas vamos lá. Lembrando que, se você veio do futuro, e você está no futuro assistindo essa live, que ela vai ficar gravada, é só você dar uma adiantadinha aí, uns 2, 3 minutos mais ou menos, que nesse início eu espero a galera entrar e aí eu explico quem eu sou, esse tipo de coisa. Mas se você já me conhece e você já quer ir direto pro assunto, é só dar uma caminhadinha aí, tá? Passar uns 2, 3 minutos. Mas enfim, por favor, quem for entrando, me fala como tá o áudio, como que tá a imagem. Deixa eu só pôr aqui o negócio da live. Porque eu esqueci de copiar. Muito bom. Então, hoje a gente vai falar de como criar uma central, né? Uma central de informações. Isso aí. Pronto, beleza. A gente já passou 2 minutos que eu tô aqui. Enfim, eu vou falar enquanto o pessoal vai entrando quem eu sou, tá? O que eu tô fazendo aqui nesse Instagram. Eu me chamo Larissa e eu sou formada em administração de empresas e meu intuito aqui, a minha missão é ensinar os pequenos empreendedores e todos os empreendedores desse Brasil e do mundo a conseguir se organizar e se planejar um pouco melhor na rotina da empresa para claramente conseguir executar melhor, não ficar estressado, ter uma vida mais que leve em conta a vida pessoal, não só a empresa. Tá? Então, eu ensino aqui basicamente, né, tanto através dos conteúdos gratuitos, quanto aqui nas lives, nas minhas mentorias, nas minhas consultorias, que você pode sim empreender mesmo sem equipe e não ficar extremamente estressado, tá? E aí, por onde que eu ensino isso, tá? Então, eu aplico técnicas e teorias de administração de empresas focado em plano de negócio, planejamento estratégico, organização, tá? Por favor, me digam se tá travando, porque hoje eu resolvi fazer pelo 4G, então eu não sei se vai estar ruim. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Boa noite, Carol. Boa noite, Johan. Eu lembrei do seu nome. Boa noite. Vocês me avisam se tá travando a imagem, se o áudio tá legal, porque senão eu tento voltar pro Wi-Fi. Tá bom, beleza. Enfim, então eu ensino tudo com base no planejamento estratégico e tudo para você organizar melhor a sua rotina, porque isso é muito importante para continuar executando, para sua empresa ser saudável e você conseguir aplicar tudo que você idealizou para sua empresa, beleza? Então hoje, na aula passada, primeiro eu vou falar se alguém tiver interesse em saber, eu falei com vocês como que faz para avaliar as outras empresas do nicho e hoje a gente vai falar sobre como criar uma central de informações para sua empresa, tá? Então, o que é a central de informações? Eu vou explicar para vocês. Por que precisa desse danado dessa central de informações? Por que eu inventei isso, tá? Por que eu quis trazer esse assunto para vocês? Por que eu julgo isso ser uma das coisas mais importantes na execução, tá, da sua empresa? Isso ajuda muito na execução de tarefas, de atividades, de projetos, tá? Te ajuda a não se perder. E depois, lá no finalzinho da live, eu vou explicar para vocês como que vocês podem criar a central de informações de vocês. Obviamente que aqui é uma live, vai no máximo 1 hora as lives aqui, então não tem como eu passar exatamente cada detalhezinho
de como que faz a central de informação, mas as principais coisas eu vou passar para vocês, e a partir de amanhã, se você tiver com um caderninho aí, anotando tudo, a partir de amanhã você já consegue criar a sua central de informações aí, tá? Vocês vão ver que é muito simples, eu acho que eu tô usando até um termo muito difícil para isso, tá? Vocês me falam aí se tá muito difícil, nossa, deve ser um negócio muito complexo, mas não é não, é super simples, tá? Então vamos lá, a primeira coisa, antes de começar o assunto aqui, é que eu gosto sempre de passar um insight, uma ideia que vocês precisam ter para ajudar vocês nessa caminhada de criar a central de informações, tá? Então toda live eu venho aqui com uma inspiração para vocês, tá? E hoje, basicamente, é uma frase que eu sempre falava nas minhas primeiras lives, por algum motivo eu parei de falar elas nas lives seguintes, é que a empresa, ela é um organismo vivo, tá? Então, o que eu quero dizer com um organismo vivo? O que é isso aí? Ó, pensa comigo, a gente que é ser humano, a gente é um organismo vivo. A gente é um organismo sistêmico. Então, para eu movimentar a minha mão, para eu falar com vocês, para eu poder andar, para eu conseguir comer, eu preciso que o meu cérebro funcione e que mande essas informações para as minhas mãos, para as minhas pernas, para a minha boca, para eu conseguir falar, certo? Então, se acontece uma coisa com o meu cérebro, afeta o organismo inteiro. Se acontece algo com o meu pé, pode afetar o meu organismo inteiro. Então, da mesma forma, a empresa. A empresa, ela é um organismo vivo e ela é sistêmica. Ou seja, pode ser que no seu planejamento estratégico tenha algum probleminha ali que vai afetar todas as outras áreas. Pode ser que você não esteja vendendo justamente porque você não é organizado. Isso é muito comum. Então, pode ser que você esteja devendo porque você não é organizado nas suas finanças. Então, é isso que eu quero dizer com a empresa é um organismo sistêmico, tá? Então, ela é um organismo vivo. Então, da mesma forma que a gente tem que cuidar para que nosso corpo esteja tranquilo, saudável, a gente tem que cuidar para que todas as áreas e todas as etapas da nossa empresa estejam funcionando de uma forma saudável. E como que a gente faz isso? Obviamente, através do nosso lindo e maravilhoso planejamento, da nossa organização e executar as coisas com clareza, tá? Então, não é só fazer por fazer, tá? É saber o que vocês estão fazendo. E é por isso que a gente também fala desse assunto quando eu tô explicando sobre central de informação, tá? Então, se você ainda não compartilhou essa live, compartilha aí com seus amigos, com a sua família, alguém aí que tenha quase um pezinho assim no empreendedorismo, ou que já esteja empreendendo, que vocês conhecem. Pode ser amigo de família, pode ser amigo da escola, da faculdade, do trabalho, das internets da vida, tá? Compartilha essa live aí, que não tem problema você sair rapidinho, só pra compartilhar, que aí eu não ligo, só volta aqui depois, tá? Enfim, enquanto a galera aí vai compartilhando, eu já vou começar o primeiro tópico, tá? Então, o primeiro tópico da live de hoje é explicar pra vocês o que é essa danada dessa central de informação, tá? Então, o que é essa central de informação? Ela é basicamente um quartel-general, tá? Ela é um quartel-general de todas as informações que vão ter na sua empresa. Então, pensa comigo lá no menu do celular. Tipo, quando você quer entrar para procurar o Instagram e você não tá com o Instagram aberto ou você acabou de ligar o celular, você vai estar sua página inicial lá, que vai ter normalmente uma foto de fundo e tal. Aí você vai clicar no menu. Eu acho que funciona assim ainda, pelo menos no celular é assim. Você vai clicar no menu e no menu você vai arrastando e vai procurando onde que tá o seu aplicativo, no caso aqui que eu tô explicando no Instagram. Então, antes de você entrar nessa live, eu tenho certeza que você deve ter feito um caminho parecido. Então, a central de informação nada mais é do que o menu da sua empresa, tá? Então, da mesma forma que o menu do celular tem várias coisas lá, várias informações, na sua empresa você vai criar uma central, um quartel-general, onde vai ter todas essas informações de forma organizada, tá? Então, você pode criar essa central de informações em vários lugares, tá? Na verdade, você tem que criar um lugar só, mas tem vários lugares onde você pode criar essa central de informação. Então, para vocês terem uma ideia, dá para vocês criarem nas pastas do computador, então vocês vão organizar tudo isso dentro do computador da empresa de vocês, ou né, do computador que vocês tenham aí. Dá para vocês organizarem em plataformas como Dropbox, tem como vocês organizarem em plataformas como Google Drive, eu não sei se vocês conhecem essas plataformas, me vão falando aí, que aí eu posso dar uma aprofundada melhor. Então, Google Drive, no Dropbox, tem como vocês fazer isso no Trello,
Tem como vocês fazerem isso no Notion, que é atualmente o que eu estou usando. Enfim, tem muitos lugares onde você pode criar uma central de informação. E, basicamente, quando a gente decide usar uma central de informação, não necessariamente significa que você vai usar todas as coisas da sua empresa, vai estar em uma ferramenta só, em uma plataforma só. Ela só vai ser um lugar, que nem eu falei, do menu, para, né, levar você para essa informação e você conseguir achar as coisas. Tá, então eu vou passar para vocês qual que é a importância disso, tá? Então, vamos lá, vou fazer um jogo aqui com vocês que estão aqui online, tá? Me digam aí, se alguma vez na empresa de vocês, ou durante a rotina, tá? Não precisa ser uma empresa extremamente estruturada nem nada do tipo, ou até na vida pessoal de vocês, tá? Tá valendo também. Eu aposto que vocês já esqueceram alguma informação. Então, por exemplo, vocês esqueceram que tinha que pagar a conta, aí vocês não lembravam onde estava a conta. Ou vocês esqueceram de pagar a conta, ou realmente vocês não sabiam onde estava o boletinho lá para pagar a conta. Me diz aí se isso já aconteceu com vocês. Ou de vocês precisarem pegar um documento muito importante, vocês esqueceram onde estava esse documento, né? Ou vocês precisam lembrar exatamente que dia que aquele cliente fechou com você, porque ele, sei lá, você precisa dessa informação. Perdão, eu batendo aqui no fone, toda live eu faço isso. Enfim, então, vocês podem ir esquecendo esse tipo de informações, certo? Então, a gente esquece de pagar a conta, a gente esquece onde está o documento, a gente esquece tal informação de cliente, a gente, ai, nossa, eu não lembro que dia foi que eu fiz isso mesmo, que aí eu preciso resolver isso aqui, eu precisava dessa informação. Então, a gente sempre esquece, né? A Carol disse que sim, que ela já, enfim. Então, e eu aposto que, além de vocês esquecerem qual é a informação que vocês estão procurando, vocês também esqueceram onde ela tá, se tá em um armário, se tá em uma agenda, se tá no Trello, se tá no Notion, se tá no computador, se tá no bloco de notas. Tem vários lugares, a gente vai espalhando, se tá em post-it assim, sabe? Vocês não sabem onde tá. Se você anotou em um papel que se perdeu, que tá no chão, sei lá, alguma coisa assim. Então, a central de informações serve para organizar tudo. Então, tudo que você precisar marcar, você vai utilizar a central de informações nessa forma de menu, tá? Então, esses dois pontos que eu falei podem existir mais, tá? Eles vão fazer com que você demore. Então, se você esqueceu aonde está tal documento, você vai demorar muito mais para executar a tarefa que você precisa fazer, porque você precisa daquele documento para começar ela, tá? Então, você vai ter essa demora, ou pior, você não vai achar o que você precisa achar, e daí ou você vai ter que ir atrás, refazer a informação, ou você simplesmente não vai fazer aquela tarefa, vai deixar para depois, depois eu procuro, depois eu faço, não sei o que lá. Então tem essas opções, tá? Então, a ideia aqui é você ter uma central de informações, então um lugar para você se conectar, tá? Gente, eu acho que minha internet caiu. Por favor, vocês verificam? Eu acho que foi só meu Wi-Fi. Carol e Johan, por favor. Acho que tá tranquilo aqui. Beleza. Acho que tá tranquilo. Enfim, essa central de informações, ela vai colocar tudo basicamente em um lugar só, tá? Então, ela vai te ajudar a encontrar essas informações justamente para que você não se perca, tá? E que você ache essas informações mais fáceis. Então, eu vou dar um exemplo prático disso, tá? Eu vou contar uma história para vocês que é de quando a primeira vez que eu percebi que eu precisava disso. Aí vocês vão achar, nossa, ela precisou disso quando ela começou a empreender ou ela aprendeu isso na faculdade. Não, eu aprendi isso quando eu era adolescente, tá? Então, eu não estava nem no ensino médio ainda. E ensino fundamental lá na 7ª, 8ª série mais ou menos. E eu tinha uma paixão, um hobby, que era de assistir animes, que são desenhos japoneses, tá? Se alguém conhece isso, eu assisto. Enfim, e quando eu era mais nova, era muito comum existir páginas no Facebook específicas de anime, então a comunidade se encontrava lá. Então, da mesma forma que a gente tem aqui uma comunidade sobre produtividade, sobre organização empresarial e tal, na época existiam várias páginas sobre este assunto. E é o que acontece, eu acabei sendo criadora de conteúdo nessas páginas.
Então, o que eu fazia? Eu ia lá fazer um post referente a tal anime que saiu, ou alguma coisa tal. Ou a gente fazia post pra engajar com a galera, pra conversar com a galera. Isso eu era adolescente, eu não ganhava nada por isso. Eu fazia isso porque eu tinha tempo livre até demais. E aí, eu percebi que quando eu editava uma imagem pra poder publicar, sempre o meu editor colocava a imagem original crua, sem edição, e uma imagem com edição. E aí, com o tempo, isso foi virando um conglomerado de imagens, um conglomerado de coisas, e eu precisava de uma certa organização, eu fui obrigada a me organizar, porque eu perdia as imagens, ou eu não achava onde estava, ou eu tinha que rever se aquela imagem não estava repetida ou não. E aí eu comecei a criar uma mini central de organização de pastas dentro do meu computador para conseguir postar e ter a qualidade na postagem. Aí, depois disso, isso me ajudou a, por exemplo, criar um sistema de padronização de nome para as coisas, um sistema de hierarquia das minhas pastas. Então, tipo, adolescente eu já fazia isso. Tudo bem que de uma forma bem menos aplicada que nem eu faço hoje, bem mais... não era tão profissional como eu faço hoje. E depois eu fui para a faculdade, e da faculdade eu tinha lá um monte de matéria por semestre, e um monte de trabalho, um monte de atividade. Então eu também comecei a organizar as pastas dessa forma. Só que, lá na época que eu era criadora de conteúdo em página de Facebook, eu basicamente precisava. Eu deixava tudo no computador porque eu mexia só no computador. Só que quando eu fui para a faculdade, eu precisava que usar essas coisas, essas informações da faculdade em outros computadores. Então não era só no computador que eu tinha em casa, no notebook que eu tinha em casa. Eu podia usar no laboratório da faculdade, eu podia usar pelo celular e tal. E aí eu migrei do computador pro Dropbox, que é tipo basicamente organizado que nem pasta de computador, só que é uma plataforma na nuvem. Então você joga os arquivos na nuvem como se fosse o Google Drive, mas eu gostava de fazer pelo Dropbox. E depois disso eu tive que usar para uma empresa que eu trabalhava e que eu comandava o setor inteiro sozinha. E aí eu também usei essa central de informação e hoje em dia eu uso do Notion aqui para minha empresa também, tá? Enfim, para vocês verem que mesmo com uma coisa bestinha, que era eu fazer postagem no Facebook sem ganhar nada, a gente precisa usar. Então imagina você que é dono de uma empresa que tem 300 mil atividades, que você provavelmente não tem equipe, né? Então você também precisa desse tipo de organização para achar as coisas mais rápido. Então você já sabe exatamente onde está aquela informação daquele cliente, você sabe exatamente como que está o seu controle financeiro, você sabe exatamente onde que está aquela conta que você precisa pagar. Se você precisar, por exemplo, de um comprovante de pagamento, de um comprovante de residência, você já sabe onde está, porque a central de informações vai unir tudo isso de forma digitalizada, e aí você, obviamente, não precisa ficar caçando papel e um monte de coisa, tá? Então, é para isso que serve a central de informação, beleza? Vocês entenderam a importância dela? Vocês acham que eu ainda tô viajando muito, que isso é coisa muito chata? Porque na hora que eu tava fazendo esse roteiro de aula, eu achava, nossa, eu tô sendo muito cri-cri. Mas é que é muito importante porque, assim, só na hora que vocês começam a usar a central de informação, vocês realmente entendem como facilita a achar as coisas mais rápido, tá? Enfim, então eu já expliquei pra vocês o que é a central de informação. Eu já falei pra vocês qual que é a importância dela, né? Beleza. Então, eu vou falar aqui pra vocês rapidinho sobre como foi essa minha vivência de passar de computador para Drive, para Dropbox, enfim. Então, basicamente, eu vou passar para vocês um pós e contra, tá? Se você é uma empresa que nem a minha hoje atualmente, que faz tudo pelo computador e você não precisa integrar essas informações, você não quer fazer isso em um pendrive, porque o meu é o pendrive, eu não consigo usar isso, nunca consegui. Né? O Dropbox pra mim é tipo um pendrive e tal. Oi! Boa noite, Luiz. Enfim, eu sou péssima em pendrive. Quem é do time não pendrive, por favor, me avisa. Porque eu me sinto muito sozinha, porque eu era a única pessoa que nunca se deu bem com isso. Enfim, então eu me organizava por pastas no computador, igual eu falei pra vocês. Aí eu entrei na faculdade e eu precisava dessa integração. Então, se vocês têm uma empresa que vocês estão trabalhando em casa, aí depois vocês vão para o escritório, aí depois vocês vão trabalhar
em outro local, aí vocês vão ter que levar algum lugar para o cliente e tal, e vocês não querem ficar carregando muito computador, e nesse lugar que vocês estão indo já tem um computador, já tem um notebook, já tem algo do tipo, ou se vocês querem consultar uma informação rapidamente, eu acredito que uma central de informação online seja melhor, uma que esteja na nuvem. E aí eu comecei a usar o Dropbox para a faculdade, só que quando eu comecei a migrar do Dropbox para tentar fazer isso dentro da minha empresa, aconteceu que no Dropbox tem um limite, que nem no Drive, de espaço. Então, eu não lembro qual que é o limite do Dropbox, mas do Drive eu acho que é uns 15 MB de espaço. E se você quiser mais, aí você vai ter que pagar lá uma mensalidade para o Google. Então, é interessante que você tenha noção desse tipo de coisa, sabe? De conseguir integrar com a nuvem, porque fica mais fácil, não pesa tanto assim no computador também. E aí, depois disso, eu fui começando a procurar novas plataformas que me ajudassem nisso, tá? E aí, aí eu saí do Dropbox e pra onde eu fui? Eu fui pro Trello. Só que aí é 15 gigabytes no Drive. Gente, eu sou péssima também em coisa... Eu tenho que falar GB, MB, enfim. É um bagulho muito complicado. Enfim, eu sou péssima em computação. Enfim, aí depois disso que eu fui pro Trello, eu descobri que no Trello a gente... ele é muito interessante para fazer central de informação, sim. Eu fiz por muito tempo. Então eu comecei a criar lá em outubro do ano passado, e aí eu fiquei até mais ou menos no mês de julho desse ano usando o Trello. Só que eu percebi que ele é uma ótima plataforma interessante para você saber a ordem dos processos. Então eu vou explicar para vocês. Eu comecei a fazer essa aula, daí depois da aula eu tenho que revisar a aula, e depois de revisar a aula eu tenho que dar a aula, certo? Então, isso é um processo. Então, eu ia passando informação de um processo para o outro. Então, concluída a fazer esse tipo de coisa. O Trello é muito bom para fazer esse tipo de informação caminhar, para você saber para onde aquele projeto está caminhando. Só que ele não me ajudava, por exemplo, em coisas que eu preciso na minha empresa, na minha empresa eu tenho o meu setor de estudos. Eu inventei esse setor aqui na minha empresa, que é basicamente o horário em que eu faço para focar em estudos voltados para o desenvolvimento da minha empresa. Então, eu comecei a usar isso quando eu comecei a fazer um curso para Instagram, aí hoje em dia eu uso para aprender tráfego pago. E aí, fazer isso no Trello estava muito complexo, porque não tinha tanto espaço para anotação, não tinha horário assim muito bem colocado do jeito que eu queria. E daí eu fui fuçando outras plataformas, e daí eu cheguei no Notion. E porque eu ainda uso Trello, mas eu uso Trello mais para atividades em que eu preciso mostrar para alguém da minha equipe, tá? Então, eu não tenho equipe, é eu e meu esposo, a minha equipe. Mas eu tenho um cliente, que não faz parte da minha empresa, obviamente, é meu cliente. E quando eu preciso mostrar a informação do que eu tô fazendo para ele, eu mostro no Trello. Quando é uma coisa mais interna, que ele não precisa ver, eu uso no Notion. E aí eu faço, igual eu falei pra vocês não precisam se limitar a uma plataforma só, tá? Então no Notion eu linko com o Trello, e daí se eu preciso jogar uma informação lá, eu tenho um linkzinho que já vai mais rápido pro Trello. E aí eu não preciso ficar digitando no Google trello.com e entrar lá no Trello, entendeu? Então a gente vai nesse passo a passo, tá? E aí eu cheguei no Notion, que eu já falei dele 300 mil vezes só hoje, que é uma plataforma que ele é como se fosse um site. Parece que eu estou navegando em uma página de um site. Ao mesmo tempo, parece que é organizado em páginas ou pastas, que nem é no computador. E ele tem mais espaço para escrever, ele tem mais coisas para mudar a fonte, ele tem mais coisas para mudar a cor. Então, ele abre muita coisa que existem... Gente, desculpa meu cabelo aqui. Existem muitas coisas que tem no Trello e que tem no Notion também. Então, tem calendário... tem como ver os processos por etapas também. Então é uma plataforma assim que ela tem muita coisa, e eu acho que eu não aprendi ela inteira, de tanta coisa que tem para fazer por lá. Então, por que eu acho ela legal como central de informação? Ela tem basicamente o Notion, ele tem link com várias páginas. Então, por exemplo, para eu fazer o roteiro da aula que está saindo agora, que eu estou falando com vocês, eu faço isso em um site de mapa mental. Então, eu faço em forma de mapa mental o roteiro da aula. Só que no Notion não tem mapa mental. Só que ele tem a integração com essa página que eu uso.
Então, eu só coloco o link lá e aí sempre que eu preciso vir nessa aula já tá mais fácil, tá? Então, eu faço esse tipo de organização. E aí, onde que você vai decidir que você vai fazer sua central de informação? Isso aí é uma coisa sua, entendeu? Uma característica sua. Eu não posso dizer exatamente qual que é o melhor, porque, por exemplo, o meu esposo usa muito Notion, o Trello, e eu uso o Notion. Ele acha o Notion muito perdido e muita coisa lá para fazer. Então, e ele já acostumou com o Trello, então ele usa por lá. E aí, é você que vai sentir qual que é a melhor plataforma. Se você quiser organizar por pasta, é melhor por pasta. Se você quiser organizar no Dropbox, você faz lá, no Drive você faz lá. Ou você vai fuçar aí nas internets, que tem várias e várias plataformas. Eu tô passando para vocês as que eu tive experiência, tá? Então, é porque eu gosto de falar para vocês que, da mesma forma que eu disse lá no começo da live, que a gente é um organismo vivo, né? Que a gente é um organismo vivo, então a gente vai fazer coisas diferentes. Então, eu vou fazer uma coisa que a minha personalidade pede para fazer dessa forma, e o Johan vai fazer totalmente diferente. E não tem como eu falar, Johan, você tá errado, porque minha personalidade é assim e tal. Eu não posso fazer isso. Então, no planejamento e na organização, não é uma ciência exata também, tá? É que nem a área de biológicas, tá? Da área da saúde, que cada organismo, cada ser humano vai reagir de uma forma a alguma coisa, tá? Então, às vezes tem gente que tem reação alérgica a um tipo de remédio, tá? Então, da mesma forma, para a sua empresa, cada empresa vai agir de uma forma e vai ter os processos construídos de uma forma. Então, por isso que eu não gosto de limitar vocês e falar, faz no Notion, porque ele é um pouco mais complicado, tá? Então, aí vocês podem começar com a pasta do computador e depois vocês vão vendo a necessidade de vocês, tá? Ajudou? Me digam aí que eu vou beber um pouco mais de água para não ficar sem voz. O Lucas diz que sempre perdi os deles. Cara, os meus pendrive eu perdia todos. Eu perdi todos os meus pendrives. Beleza. Então eu ajudei vocês. Enfim, a questão é que nessa live não vai dar tempo de eu falar para vocês exatamente como que vocês vão fazer essa central de informação, porque tem toda uma questão de hierarquia de pasta e hierarquia de informação. Então, é um pouco complicado para falar isso por aqui, porque também seria legal explicar para vocês como funciona cada plataforma, porque o Trello existe um tipo de ordem que você vai seguir para fazer as coisas lá, então cada coisa tem uma nomenclatura diferente. No Notion também, e eu acho que criar esse tipo de coisa é muito mais visual do que só eu ficar falando, tá? Então, se você tem interesse em criar uma central de informação e você não quer fazer isso sozinho, tá? Porque vocês têm a opção de fazer sozinhos, de vocês explorarem, que é até uma opção legal, tá? Porque tudo que eu sei fazer, eu fiz fuçando as coisas, explorando, clicando em coisa errada, entendeu? Foi, assim, um caos. Mas se vocês não querem passar por esse tipo de frustração ou passar muito tempo para criar uma central de informação, eu posso ajudar vocês na contratação da minha consultoria Facilita a Gestão. Eu tenho uma das dificuldades que eu atendo, que é justamente nessa organização de informação, tá? E organização de tarefas e atividades. Então, eu preparo eu mostro para você, na verdade, como que você pode criar central de informação, tá? Tudo certinho, em um plano de ação super prático e estratégico, tá? Eu vou te passar o passo a passo para isso. Se vocês quiserem mais informações da consultoria, eu ainda não tenho uma página para vocês entrarem para se matricular, tá? Ela vai ficar pronta semana que vem. Então, me chama no direct se vocês querem aprender a fazer essa central de informação, tá? É muito importante essa central de informação, mas para vocês não ficarem tristes, eu vou passar para vocês exatamente como que eu criaria essa central de informações com as pastas mais importantes, tá? Antes de eu chegar nisso, eu gostaria que quem estiver aqui na live tiver muito interesse em fazer depois de amanhã, ou amanhã e depois de amanhã, isso. Vocês falem pra mim qual que é as informações que vocês mais perdem. Então, o que é que você demora sempre muito pra achar?
Eu vou dar um exemplo para vocês que na empresa que eu trabalhava, as informações que eu mais perdia, que eu mais precisava, era documento obrigatório. Então tinha matrículas que eu tinha que... formulários que eu tinha que preencher, ou cadastros que eu tinha que fazer da empresa, que precisava de RG de sócio, precisava de contrato social da empresa, esse tipo de coisa, e eu sempre perdia onde estava. Sempre perdia. E aí, por isso que eu criei também a central de formação. Então, é uma atividade que eu vou fazer aqui com vocês, de qual que a informação que vocês normalmente sempre esquecem. Um negócio que vocês sempre perdem tempo para procurar, tá? Se você não tiver empresa ainda funcionando, ou vocês só estão aqui, né, para aprender um pouco mais, imagina aí na sua vida pessoal o que é que vocês sempre esquecem, tá? Pode ser conta, pode ser... Vocês não têm um lugar organizado, tá? Eu vou esperar porque tem um tempinho de delay. Porque eu queria trazer isso bem prático para vocês. Então, se vocês conseguirem passar para mim, vai ser ótimo. Tchururu. Sempre esqueço tudo, ok. Isso aí, Johan, parece eu. É sério, gente, eu sou super sistemática hoje em dia, mas é porque eu me forço a ser super sistemática, tá? Às vezes me embanando pra achar imagens. Imagens, tá, beleza. Vou falando mais coisas aí. Imagens, eu tinha um probleminha também. E é até uma coisa que eu vou falar pra vocês, antes de entrar aqui, tá? Reuniões, beleza. Carol, se você conseguir me dizer o que das reuniões, tá? Porque isso é importante. É interessante vocês sempre passarem coisas que vocês sempre vão dividir a informação, tá? Então, por exemplo, eu vou passar aqui um exemplo para vocês que fica fácil. Eu tenho o meu processo de financeiro. Dentro do meu processo do departamento financeiro, eu tenho meu controle de caixa, que é basicamente eu vejo quanto de dinheiro eu tenho líquido, assim, que se eu precisar pagar alguma coisa, eu sei que eu tenho aquele dinheiro disponível. Quanto que tá saindo, então, quanto que tá entrando no meu caixa e quanto que tá saindo do meu caixa. Semanalmente eu faço esse tipo de controle. Então, na minha seção de financeiro, eu tenho a pasta eu crio uma pasta financeiro, aí dentro dessa pasta eu crio uma outra, controle de caixa, contas a pagar, contas a receber. Na contas a pagar, eu coloco uma pasta separado por conta, tipo assim, por quais contas que eu preciso pagar. Então, por exemplo, a minha empresa é MEI, então eu tenho que pagar o imposto da MEI. Eu tenho que pagar a internet, eu tenho que pagar a luz. Então, eu vou deixando tudo que é digital, que dá para colocar no meu computador, eu deixo dentro dessas pastas, tá? E é até uma coisa que eu quero falar com vocês. Então, tipo, por exemplo, reuniões. Pode ser as pautas das reuniões, pode ser o que você escreveu das reuniões, tá? Pode ser até... Ai, gente, desculpa, eu chutei vocês de novo. Eu sempre chuto vocês, perdão, gente. Porque eu tô tentando ficar confortável na cadeira dura. Então, nas reuniões, você pode ter as pautas das reuniões, você pode ter as datas que vão ser as próximas reuniões, e aí você pode fazer uma tabelinha no Excel com calendário, né? Se a gente estiver falando da pasta do computador, no Notion tem um calendário, no Trello também tem. Então, esse tipo de coisa, tá? Mas antes de eu passar para vocês quais são as mais importantes para mim, eu vou falar para vocês uma coisinha que vai mudar a vida de vocês na hora que vocês estiverem organizando qualquer coisa, tá? Que é que a gente não tem como criar uma vez só a central de informação e pronto. Eu criei a central de informação uma vez e acabou, entendeu? Eu só organizei uma vez e agora deixa. Ela vai continuar funcionando. Na verdade, para vocês organizarem essas informações, vai ter que ser uma organização constante, tá? Porque elas nunca vão ser coisas que vão ficar paradas. Então, vocês podem pensar nisso quando vocês limpam a caixa de entrada do e-mail, que eu duvido que vocês façam isso. É muito difícil fazer isso. Mas, enfim, vocês limpam a caixa de e-mail, só que aí passa 2 horas, alguém já te mandou outro e-mail. E aí aquela caixa de entrada vai entrando, né? E aí você tem que toda hora
tendo que ter aquele processo de controle e de organização. Por exemplo, vamos colocar um exemplo muito mais prático aqui. Aqui na minha rua, o lixeiro passa de terça e quinta e sábado. Se eu não entregar o lixo, deixar o lixo lá pro lixeiro, vai juntando um monte de coisa, e daí eu não vou mais me achar, entendeu? Não vou mais me achar. Então, a gente tem que ter aquela constância de sempre levar o lixeiro e tudo mais, tá? Então, a ideia que eu quero trazer para vocês é que organizar não é só uma vez e pronto, tá? Precisa ter uma constância. Então, tudo que você criar de novo na sua empresa precisa ir para a central de informações para você conseguir achar aquilo rapidamente. Se você mudou a informação de plataforma e tal, você vai ter que colocar lá. Então, você vai ter que criar esse hábito de sempre deixar organizado. Por quê? Porque eu vou dar um exemplo aqui das imagens que o Lucas comentou. Não necessariamente imagens antigas, mas imagens recentes, tá? Então, eu tenho uma pasta que eu vou até colocar no exemplo que eu estava fazendo hoje. Eu tenho uma pasta que é de referências de anúncio da internet, para eu poder conseguir melhorar meus anúncios que eu faço aqui no tráfego pago. Eu criei essa pasta de imagem, e daí vamos supor que eu tô lá navegando na internet amanhã, depois de amanhã, e aí eu acho um anúncio muito legal e eu queira baixar essa referência para colocar no meu computador, para ficar fácil de eu achar essa referência depois. E, cara, eu tô com a maior preguiça de jogar lá na pasta do computador, eu vou jogar em qualquer pasta. Só que eu preciso ter a constância de deixar aquilo organizado, tá? Então, é nesse exemplo que eu quero trazer para vocês. Então, vamos lá. Tô com bastante tempo ainda. Então, vou passar para vocês o que é importante, tá? Se vocês estão pensando a longo prazo sobre a empresa de vocês, eu sugiro que vocês tenham em um lugar na central de informações de vocês uma pasta ou um localzinho lá chamado de documentos obrigatórios, tá? Esses documentos obrigatórios vão ser o quê? RG, o seu CPF de forma digital, o seu contrato social, o seu título, esse comprovante, se você é MEI, sempre pedem um comprovante que você é MEI. Por que eu falo isso? Eu já trabalhei em uma empresa em que toda vez que a gente tinha que fazer algum cadastro, que a gente precisava comprovar que a gente realmente era empresa, que os sócios precisavam comprovar que eles eram donos de uma empresa, a gente tinha que mandar esse tipo de documento. E o que acontecia? Quando eu não tinha o documento deles digitalizado, era uma loucura, porque eu precisava esperar eles estarem com tempo livre para eles tirarem a foto, para eu pegar o RG deles e digitalizar para poder mandar para o cadastro. Então, isso é muito comum em uma rotina de uma empresa que já está um pouco rodando. Então, se vocês já criarem o hábito de guardar esses documentos, fica bem mais fácil. Hoje em dia, por exemplo, eu uso um banco digital, e no banco digital, periodicamente, gente, eu sou ruim falando, às vezes, assim, o banco pede para eu atualizar que eu sou eu ainda. Então, às vezes eu tenho que mandar o meu RG, tudo de novo e tal, para a questão de segurança. E aí eu já deixo isso salvo no meu computador, já deixo isso salvo de uma forma prática, que é para eu já enviar rápido e não precisar ficar tirando foto várias e várias vezes, tá? Então, essa pasta é muito, muito importante, eu gosto muito dela. E aí você vê quais são os documentos que mais pedem, quais são os documentos que você não pode perder, tá? Isso vale aí para as imagens que o Lucas até comentou também, tá? Aí no caso, Carol, nas reuniões eu vou chegar, tá? Porque é um caso muito específico. Aí, uma outra pasta que eu recomendo é uma... Gente, eu voltei pra vocês. Avisou que pausou o vídeo. Disse tá tudo ok, me manda aí os coraçãozinhos. Se vocês não quiserem digitar, não tem problema. Tá, beleza, eu vi coração aqui. Sim, beleza. Tá. Perdão, gente, é que apareceu aqui que travou. E aí voltou, beleza, voltou. Eu acho que eu... Onde foi que eu parei pra vocês? Porque eu sei onde eu parei pra mim, mas eu não sei até que informação foi aí. Gente, o Instagram só quer me boicotar. Teve uma vez que eu fiz a live 2 vezes no mesmo dia e não foi. E aí o tio Marquinho não quer que eu ensine vocês. Não é possível. Diz aí onde que vocês perderam a informação aí. Onde vocês perderam a informação que eu volto.
Pode seguir de onde para você? Beleza. Então, depois dessa pasta de documentos obrigatórios, eu gosto de fazer uma pasta de documentos sem preenchimento, basicamente, de atendimento ao cliente. Tá, o que é isso? Eu tô usando um nome difícil. Lembrando, tá? Vocês vão criar o nome de vocês, o nome que ficar mais fácil para vocês. Eu vou explicar algumas pastas que eu tenho aqui depois, mas enfim. Esses documentos sem preenchimento, por exemplo, se você é uma empresa que precisa que o cliente assine algum contrato, você normalmente tem um modelo de contrato, tá? Que tá vazio e tal. Ou você tem uma ficha de cadastro, que é tipo um modelo de ficha de cadastro, que você sempre vai imprimir para as pessoas escreverem, ou sempre você vai querer mandar de forma digital. Ou você vai ter planilhas de acompanhamento de produto e serviço, esse tipo de coisa que é tipo o modelo, tá? Os modelos que você vai usar para poder tá vazio e aí você vai usar para preencher depois, quando você tiver o cliente, ou quando você pode ser descontrato, eu acho. Esse é o nome, descontrato? Quando você tira o serviço, aí você faz um contrato para dizer que encerrou o contrato. Algo assim. Distrato. Isso, era distrato o nome. Enfim. Então, você vai ter essa pasta com esses templates já pronto. E aí vocês começam a entender por que tem que ter essa facilidade, tá? De achar essa informação. Porque imagina lá que você tá com um cliente que acabou de aparecer na sua lojinha e aí você precisa que ele preencha alguma coisa para cadastro. Eu vou usar esse exemplo aqui para dentista, porque eu já trabalhei em área de dentista. E aí você precisa que ele preencha lá na amnésia, que é tipo um formulário que ele vai falando da vida clínica dele. Então, imagina se você demora meia hora para achar essa pasta, sendo que se na central de informação ela já tá lá separadinha, bonitinha, organizada, você vai em um clique, daí um clique e você acha, pronto, tá tranquilo, tá? Então você vai ter esse lugar de coisas não preenchidas, tá? Que são só templates, tá? E aí você vai criar uma pasta exclusiva para cada cliente. Então, por exemplo, eu tenho um cliente 01, um cliente 02, tipo, eu coloco 01, um tracinho embaixo e o nome do meu cliente. Cliente 02, o nome do meu cliente. Cliente 03. Por quê? Porque todo cliente, ele gera histórico. Então, eu tenho um cliente que tá comigo desde de setembro e que eu faço postagem no Instagram para ele. Então, todas as coisas de postagem no Instagram tá dentro dessa pasta. Dentro do negócio dele, da pasta dele, tem todos os documentos de reunião, ata de reunião, esse tipo de coisa, tá? Então, você pode também colocar se os pagamentos, tudo certinho, o comprovante de pagamento que esse cliente fez para você, o contrato preenchido, caso seja uma empresa que precisa do contrato para efetuar um serviço ou a compra de um produto. Então, você vai criar uma pasta daquele cliente. Então, se você já sabe que você precisa de uma informação do cliente X, você já vai lá no cliente X, pega a informação que já está dentro tudo da pasta dele. E aí, de novo, a gente volta lá. Você precisa manter essa organização, tá? Não coloca a informação do cliente X na pasta do cliente B, porque, entendeu? Você vai perder a informação. Então, você precisa prestar atenção quando você estiver fazendo isso, tá? Aí, a outra pasta que eu acho super importante é vocês criarem pastas ou lugares lá na sua central de informações para cada projeto, tá? Então, eu tenho projetos aqui das mentorias, das consultorias, em que eu deixo o lugar lá para poder planejar, para poder organizar, para colocar o histórico daquilo, tá? Então, tudo que é material extra que eu coloco, tudo que é slide, tudo que está referente à execução daquela tarefa, eu coloco dentro dessas pastas. E aí eu crio uma pasta para cada projeto, tá? E não necessariamente eu faço uma pasta projetos e dentro da pasta projetos eu coloco, né, cada uma dividida. Eu já jogo lá na central de informação direto qual que é o projeto, tá? Depois disso, você vai criar um de processos. Então, vamos separar aqui as coisas, tá? Projetos são coisas que têm começo, meio e fim, tá? Que são coisas que você pode um dia acabar com elas e que você não faz, de certa forma, o tempo inteiro. Então, pode até ser uma coisa que você vai fazer de novo, mas vai ser daqui a cada 6 meses que você faz isso. Não é uma coisa, não é uma rotina, não faz parte do ritual da sua empresa, tá? E os processos são coisas que você já faz semanalmente, diariamente. Então,
Eu tenho a pasta de clientes, ela pertence a algo de processos. A pasta do departamento financeiro, ela também pertence a isso. Então, quando eu faço uma compra e tem uma nota fiscal, eu coloco dentro da pasta de compras, que também é parte de um processo da minha empresa, tá? Esse tipo de coisa. Então, você vai separar sim, tá? Você vai separar essas pastas de forma hierárquica e colocando todo o histórico. Então, todo documento que tiver a ver com aquele projeto, com aquele processo, com aquele cliente, você vai colocar dentro dessa central de informações, tá? E aí, meu amigo Lucas, a gente entra nas imagens, que ele colocou aqui que ele tem dificuldade de achar a imagem antiga. Para imagens, é justamente você ter uma pasta para isso. Então, tem a pasta da imagem de vida pessoal, você pode organizar essa pasta de imagens por data, tá? Tudo bem que você colocou imagens antigas, mas talvez é porque você não organizava isso. Então, seria legal você já, a partir de agora, começar a organizar dessa forma. Então, organizar por ano, sabe? Então, pastas da praia de 2022, sabe? Esse tipo de coisa. Fotos da praia de 2022, alguma coisa do tipo. Ou imagens legais que eu achei na internet em 2017, fica fácil, tá? Ou você colocar por tema também. Então, imagem eu gosto de colocar por tema. Então, eu gosto de separar, essa imagem aqui é para capa de live, essa imagem aqui é para capa de reels, essa imagem aqui é da vez que eu fui em tal lugar e tal, sabe? Então, se é uma falta de organização do Lucas do passado, aí não tem muito o que fazer, a não ser que você queira sentar um dia e parar para organizar isso. Você já vê se voltou de novo. Que caiu de novo. Tá, beleza, eu acho que voltou. Então, a partir de agora, você já pode ir organizando dessa forma para você não se perder. E aí, eu vou para a dúvida da Carol, que eu não sei nem mais se a Carol está aqui, se a Carol está aqui. Mas na questão de reuniões. Então, normalmente as reuniões eu coloco dentro do Notion, tá? Que tem a parte de calendário. Então, até dentro de plataformas de e-mail, como Hotmail, Gmail, tem calendário de agenda por lá. E aí dá pra você colocar dessa forma. Então, você vai marcando os horários de cada reunião, tem como você colocar lembrete. Então, no Notion, inclusive no Notion, tem como você colocar que a reunião vai acontecer em tal dia, tal horário. Por favor, me lembre no e-mail. Ou me lembre na notificação do celular, porque o Notion também tem como você olhar pelo celular. É também outra coisa que eu gostei muito nele. Então, para você não esquecer reuniões, para você... Deixa eu ver se era esquecer. Para você não esquecer as datas, você pode usar esses sistemas de lembretes. O melhor lugar que eu usava isso era na Google Agenda, tá? Porque aí tem como você integrar com o seu celular, se você tiver, tipo, Android. Acho que no iPhone deve dar também. Eu nunca tive iPhone, então não sei. Que aí dá pra vocês, né, basicamente seguirem nessa linha, tá? E aí, eu vou passar para vocês agora, basicamente, umas dicas para melhorar a central de informações de vocês, tá? A primeira coisa é que vocês vão usar a mesma nomenclatura em tudo. Então, para vocês terem uma ideia, eu vou listar para vocês rapidamente onde que tá as informações da minha empresa, tá? Então, eu tenho o Notion, que é a minha central. Então, tudo tá por lá. Eu tô linkando tudo que vai aparecendo, eu vou tentando linkar por lá. E aí, tem algumas coisas que eu preciso baixar no computador para enviar em outro lugar, coisas que eu preciso deixar guardadinho no computador mesmo. E aí, a minha subcentral de informações é no computador, é o segundo lugar onde eu tenho mais coisas, tá? Eu tenho, por exemplo, o Canva, que é onde eu faço as artes que vão nos posts carrosséis aqui, onde eu faço as capas, esse tipo de coisa. E eu tenho a minha agenda, que é isso aqui. Então, eu tenho a minha agenda. Na minha agenda, eu gosto muito de separar duas coisas. As minhas metas da semana, tá? Então, as coisas que eu preciso realizar essa semana. E eu também gosto de colocar as atividades que eu tô fazendo hoje. Então, eu vou mostrar pra vocês. Se vocês entrarem no meu Notion, do jeito que tá escrito aqui na minha agenda, tá escrito no Notion. O nome dos projetos e dos processos, tá? Então, por exemplo, vai sair espelhado? Vai sair espelhado, mas vocês vão entender o que eu quero passar. Vai sair espelhado, com certeza vai. Não vai dar pra vocês verem,
mas aqui, ó, tá vendo? Tá escrito Insta ao contrário, tá? Então, eu uso um sistema que eu inventei, esse sistema na minha cabeça, que é um padrão de nomenclatura. Então, eu coloco colchete, tudo em maiúsculo, escrito Insta, fecho o colchete. E aí, isso tá na minha agenda, isso tá no Notion, isso tá no Trello, isso tá no Canva, isso tá em tudo. Tá? Por que eu acho importante esse sistema de nomenclatura? Porque aí o seu cérebro acostuma com aquela nomenclatura. Então fica mais fácil a visualização e para vocês lembrarem. Então imagina, se você escreve de 3 formas diferentes a mesma palavra, que a informação está contida em lugares diferentes, fica mais difícil de você achar. Porque aí toda hora você vai ficar se perguntando, como é que estava escrito mesmo? Se você já criou um padrão, então, por exemplo, quando um processo tipo, eu falei pra vocês no Instagram, mas de um cliente meu, eu abrevio o nome dele e coloco também nesses colchetes com letra maiúscula. Então fica bem mais fácil de eu achar as informações, tá? Então essa questão da nomenclatura me ajudou muito, muito, muito nessa questão de conseguir colocar tudo em vários lugares, tá? Então, quando você vai usar também, essa é a segunda dica, essas coisas você vai usar outras plataformas, tá? Então, eu exemplifiquei aqui, né, as plataformas que eu uso. É interessante você sempre usar lugares que tem como você linkar. Então, até no Word tem como você linkar um site da internet, por exemplo, algo do tipo. Então, se você conseguir fazer de forma hierárquica, que dá para ir linkando as coisas, nem que seja na mesma plataforma, é muito interessante também, porque aí você só vai clicando e já vai parando aonde você precisa, tá? Como se fosse literalmente o menu do celular. Então, nesse caso, eu vou explicar pra vocês de uma forma bem tranquila. Eu não sei se vocês já viram alguém aqui no Instagram postando playlist do Spotify ou uma música do Spotify. Isso é muito comum aqui, porque eu adoro ficar fuçando música dos outros. Quando você clica pra ouvir a música e você tá dentro do Instagram, do aplicativo, ele te joga ou pro aplicativo do Spotify ou ele te joga para um site dentro da própria plataforma do Instagram. Então, o que ele fez? Ele linkou uma plataforma na outra. Então, é basicamente isso que a central de informação vai fazer para você. Ela vai linkar, tá? Essa central, essas informações, essa plataforma, uma na outra. E é isso requer a organização de vocês, tá? E a constância na organização de vocês. Beleza? E aí, por exemplo, nesse caso, nas minhas aulas semanais, eu gosto de fazer, que nem eu falei pra vocês, um mapa mental. E daí eu também faço no Notion. Então, o Notion tem essa minha ferramenta, elas são similares, tá? Então, ela tem essas conexões. Então, por isso que facilita bastante. Bom, gente, é basicamente isso a aula de hoje. Eu sei que é um pouco complexo falar assim, tem muita coisa que vocês precisam mais visualizar de como funciona. Me digam se ficou confuso, se eu deveria trazer essa live de uma outra forma. Mandem corações se vocês gostaram. Se ficou alguma dúvida também, ou se vocês têm alguma coisa muito específica que vocês querem colocar nessa central de informações, ou se vocês querem que eu exemplifique, que eu vou tentar, mas eu não tenho certeza. Porque basicamente agora a gente está aberto para dúvidas aqui, tá? Eu vou até explicar para vocês da onde também que veio a ideia de fazer essa live. Eu prestei uma consultoria um mês atrás, eu acho. E nessa consultoria a minha cliente tinha dificuldade porque ela colocava todas as informações em cada plataforma e aí ficava difícil linkar as coisas. E aí tudo se resolve quando você cria essa central de informação, tá? Ficou bom, sem dúvidas. Então, beleza. Então tá tudo ok. Eu espero que vocês consigam aplicar isso. Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida na hora que vocês forem executar, vocês podem sim me chamar no direct. Se vocês querem mais um acompanhamento mais aprofundado, vocês podem fazer minha consultoria, tá? Eu ensino a fazer a central de informações também na minha mentoria. Mas se vocês quiserem, porque eu tenho 2 mentorias, mas enfim. Mas se vocês quiserem uma coisa bem mais específica, vai na consultoria, porque eu já ajudo vocês, tá? Fica bem mais fácil. Então, gente, muito boa noite pra vocês. Não esqueçam que quarta-feira a gente vai estar aqui de novo, se o tio Marquinho deixar, se a minha internet deixar, se Deus quiser. Estamos aí na próxima quarta-feira, às 8.
E me acompanha aí nos stories, fica ligadinho no feed e até a próxima.